São mais de 40 os artistas que este ano marcam presença no Walk and Talk Festival de Artes dos Açores. A 11ª edição tem como tema In the First Place, em primeiro lugar. E até 23 de julho leva artistas, coletivos e curadores, oriundos de múltiplas latitudes, até diferentes espaços da ilha de São Miguel. Com a coordenação curatorial de Irene Campolni, Jessie James, Joana Cardoso, Luís Brum e Sofia Carolina Botelho, o Walk and Talk de 2022 propõe repensar narrativas vigentes e questionar construções temporais e espaciais divergentes. Diogo da Cruz, de Portugal, Fallon Mayanja, de França, e Nástio Mosquito, de Angola, são 3 dos artistas que fazem parte da programação do festival e com quem a RFI falou em Ponta Delgada. Diogo da Cruz começa por dar a conhecer o projeto que apresenta no Walk and Talk. Este projeto, que se chama Águas Futuras, resulta de uma pesquisa bastante longa dos últimos 2 anos, quando comecei a idealizar a candidatura para o Walk and Talk. Resulta também de uma residência, portanto tive bastante tempo na ilha para o desenvolver. E Águas Futuras reflete em certas mitologias da ilha e do mito afrofuturista e tenta adaptá-lo, lá está, ao contexto dos Açores, ao contexto do Atlântico, e tenta olhar para o meio marinho e para a água, para o Oceano Atlântico como parte dos humanos, não é? Portanto, a nossa água que está no nosso corpo, nós temos algo de comum com essa outra água e essa troca é um tema central no trabalho. Num dos parágrafos da apresentação do trabalho do Diogo da Cruz aqui no Walk and Talk nos Açores, pode-se ler, é um convite a refletir sobre a ubiquidade da água e a olhar para o Atlântico não só como local de origem da vida, mas também como um recipiente de memória, testemunho de crimes coloniais. De onde é que vem essa preocupação, ou melhor, a necessidade de falar destes crimes coloniais e criar esta ligação com o oceano? A ideia vem muito de leituras de filosofia também. Hoje em dia há vários filósofos a tentar olhar para o mundo de uma forma muito material e pensar não só nos humanos, mas no mais que humano, não é? No mundo a nível da matéria. E das leituras da Astrida Neimanis, uma filósofa, ela apresenta este contexto dos corpos de água e tentar, de certa forma, criar uma empatia entre humanos e entre ambientes e entre materiais, pensando que os nossos constituintes, a água do nosso corpo, é trocada muitas vezes ao dia e fazemos parte de um corpo de água maior. E claro, sendo português e com o passado da história, não é, que eu carrego, comecei a olhar para o Atlântico de uma forma diferente e a tentar refletir como o que aconteceu no Atlântico faz parte de mim também, faz parte da água que constitui o meu corpo, e pensar que essa matéria, esses corpos que foram deitados, por exemplo, borda fora, não é, durante o tráfico de pessoas escravizadas, essa história permanece, não é? Permanece nessas águas e circula em nós também. Para quem não tem hipótese de presenciar, de vir viver em louco este trabalho, como é que o descreverias? O trabalho tem um caráter, de certa forma, de ficção científica. Então a ideia é desenvolver uma ficção sobre uma civilização que vive no fundo desse oceano, que lá está, carrega essas memórias, que se calhar é descendente desses corpos cuja vida acabou, não é, no oceano, e que vivem no fundo do mar, na parte do fundo do mar que é muito desconhecida para nós ainda. Este encontro entre os humanos e essa civilização acontece num futuro que se calhar não é tão distópico, onde a exploração mineira do fundo do oceano foi para a frente nos Açores. Portanto, depois do primeiro projeto, os humanos começaram um conflito entre essa civilização e a civilização humana. E claro, esse conflito acontece aqui na ilha de São Miguel, e o formato é um filme em que colaborei com a Fallon Mayanja, em que desenvolvemos em conjunto, que conta de uma certa forma mais narrativa essa ficção. Há também uma escultura que apresenta uma forma alienígena a emergir da água, a emergir nas piscinas do Pesqueiro, que é um local onde muitos residentes aqui de Ponta Delgada vão dar o seu mergulho diário. Portanto, essa é uma forma mais apelativa e simples de pensar que algo pode surgir do oceano se nós formos longe demais. E depois há também o filme, que tem muito mais camadas, muito mais complexo. Para além desses 2 momentos, nós vamos fazer também os momentos de escuta nas piscinas do Pesqueiro, mesmo ao lado onde o filme e a escultura estão. E aí eu e a Fallon vamos apresentar registros de som e de voz que influenciaram a construção do projeto e que influenciaram estes conceitos que trabalhamos.
Além da colaboração com Diogo da Cruz, Fallon Mayanja vai apresentar a performance Sensing Satellite Contest. O que é que acontece nesta performance? En gros, Sensing Satellite, c'est une performance qui s'inspire d'une... De uma forma abrangente, Sensing Satellite é uma performance que se inspira de uma composição de Julius Eastman, que era um performer e compositor negro e gay dos anos 70, que defendia de forma aguerrida os conceitos por uma maior justiça social. Parto dessa composição, que coloco em diálogo com múltiplas ideias e conceitos oriundos da ecologia descolonial. A partir desse encontro, eu abro um novo mundo onde múltiplos corpos poderão ser habitados e partilhados justamente por almas, não errantes, mas por almas sem materialidade, que através da minha voz e corpo também poderão trazer todas as histórias que ainda não foram contadas ou que foram pouco partilhadas. Nástio Mosquito vai oferecer ao público um momento performativo a que deu o nome de Visions. Em que é que consiste Visions? Consiste em abraçar de uma forma plena a possibilidade que o som nos oferece. É uma possibilidade super democrática quando criamos narrativas sónicas, né? Que é que os membros do público têm que terminar a história, né? Porque como nós funcionamos enquanto organismo, ser humano, e como o nosso cérebro funciona, temos a necessidade de criar imagens para aquilo que estamos a ouvir. Então, Visions, que é uma coisa que invoca visão, mas é uma visão que vai existir dentro da cabeça de cada uma das pessoas que estiver presentes no auditório Camões. Então temos som, temos também, sim, música, temos palavra e temos uma presença física com 13 voluntários. Então uma combinação de linguagens, vamos lá, performativas se quiseres, mas o que temos é uma exploração daquilo que é possível. É uma combinação de colaborações, interações, partilhas e ver o que é que aquela noite provoca, né? Que visões é que este combinar desses ingredientes todos consegue provocar num público, né? É um pouco continuar de alguns trabalhos que já apresentou em que provoca ou convoca o público a dar continuidade ou a desenvolver uma ideia que é lançada. De alguma forma. Eu tenho pensado e tentado muito obcecado com a qualidade dos convites. Que convites é que nós estamos a estabelecer, no meu caso, com o público, com uma audiência, e a que propósito, não é? Tipo, o que é que estamos, no fundo, a querer? E conseguir tentar chegar o mais próximo disso, sem estar muito obcecado com o formato e que nome dar as coisas. Eu entendo que para comunicar bem convém discriminar, mas esse não é o meu trabalho. Então, como dizias e bem, eu tenho tentado ocupar esse espaço, um espaço onde a responsabilidade daquilo que acontece é partilhada. Sabemos todos que há ali um momento de ficção e o convite é entrarmos todos nisso e ver o que é que pode resultar, no que é que pode ser. Isso eu confesso que dá medo, né? Porque há sempre uma necessidade de tu controlares, pelo menos eu sempre tive, vindo do teatro, de tu controlares um bocado o que é que acontece, quando acontece, com quem acontece, e o contrato que tens com o público é um contrato meio invisível, né? Meio subentendido, e aqui nós tentamos quebrar, vamos lá, essa quarta dimensão que é esse contrato entre performer e público e ver se isso provoca alguma coisa boa. É arriscado porque às vezes não provoca nada, né? No meio de toda essa dúvida, se posso colocar a questão assim, há algo que já é concreto, que é a palavra. Que palavras são essas? O que é que essas palavras evocam? Invocam consideração. O que é que nós consideramos? Invocam, acima de tudo, a vontade de criar uma distinção que é retórica, uma distinção que é gramatical, uma distinção de significados, mas com o propósito de nos servir a nós enquanto ferramentas de tomada de decisões. Por exemplo, há uma diferença que eu acho importantíssima no nosso tempo hoje, que é termos presentes a diferença que existe entre escolha e reconhecimento. Na minha perspectiva, a associação que escolha tem à nossa noção e sensação de liberdade é extremamente perigosa. Porque se liberdade equates, né? Se liberdade significa ou ela é provada pelo número de escolhas que nós temos, eu acho que esse é um caminho um bocado perigoso. Eu prefiro o reconhecimento, né? No sentido de haver um reconhecimento daquilo que eu necessito enquanto organismo, enquanto ser. A escolha é sim parte daquilo que o ser humano tem como ferramenta de reconhecimento do seu ambiente, mas não é o core. Uma dica simples, por exemplo, eu não sei se escolho ou não gostar de jazz, eu não sei se escolho ou não gostar de brócolos, eu não sei se escolho ou não gostar de ti, com quem eu estou a falar agora, né? Mas há um reconhecimento.
Eu acho que eu não escolho aquilo que me faz rir. Eu reconheço essas coisas, eu me relaciono com essas coisas. E assim que eu reconheço algumas coisas, eu não tenho que tomar escolha nenhuma. Eu aí posso ou não obedecer a isso. E podes falar que obedecer ou não a alguma coisa, aí estamos no campo da escolha, né? Mas é bom saber que a escolha não é o prato principal da atividade de um ser humano, principalmente quando é o reconhecimento de quem ele é. Então, essas palavras que estão no Vision estão a favor disso, a favor de nós darmos-nos a oportunidade de sermos de facto mais generosos connosco. E é difícil ser generoso connosco próprios quando nós não nos conhecemos, não é? O trabalho do Nástio Mesquita enquanto performer é um trabalho que será mais de comunicar ou de alertar, ou de uma outra palavra que me está aqui a faltar? O meu trabalho é um trabalho de existir. A minha, se é que há alguma missão, é de existir com um tipo de qualidade particular, com um tipo de atitude particular. E nessa existência, confirmar a minha interdependência ou a minha vontade de partilha com outros seres humanos. Então, a missão não é comunicar, mas com certeza a comunicação é uma coisa importante para mim, mas no fundo é um testemunho de existência. Logo, espero eu, um testemunho de possibilidade. Ouvimos os artistas Nástio Mosquito, Fallon Mayanja e Diogo da Costa. De Ponta Delgada, Ilha de São Miguel, Açores, Luís Guita para RFI.